Bom dia, amados irmãos. Nessa manhã, quero chamar a sua atenção para o texto que dá base, a primeira mensagem dessa série de meditações, essa série de mensagens que queremos iniciar com os irmãos nesse período agora, de final de setembro, final de agosto e também durante o período de setembro. E esta série tem como título, como chamada principal, Em Tempos de Crise, Respostas de Deus. Em tempos de crise, respostas de Deus. E nessa manhã nós queremos começar falando sobre a raiz dos males, a raiz da crise, a raiz daquilo que compromete, que traz tantas dificuldades ao nosso coração, à nossa vida e ao nosso dia a dia. E a palavra de Deus está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 5, nós vamos ler um pouquinho mais a partir do verso 3 e até o verso 10, onde nós, então, vamos refletir um pouco sobre isso. Em tempos de crise, respostas de Deus. Queridos, nós vivemos um tempo difícil, um tempo de crise. O que Deus tem a falar ao nosso coração? Qual a resposta? O que Deus tem a dizer para cada um de nós? Então, não espere aqui nenhuma solução política ou coisa parecida, mas vamos ver o que a palavra do Senhor tem a dizer ao nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 3, 1 Timóteo, capítulo 6, vamos ler assim a partir do verso 3. Diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém. Queridos, em tempos de crise, respostas de Deus, arrancando a raiz dos males. Queridos, nós vivemos um tempo de crise. Isso é inquestionável, nós estamos num tempo de crise. Aliás, essa é a palavra que mais temos ouvido nos últimos meses. Crise, 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 crise. O governo, nosso governo, balança diante de pressões as mais variadas, de todos os lados, pacotes econômicos, ajustes fiscais, medidas as mais variadas, têm sido apresentadas à sociedade, no afã de trazer uma solução, uma resposta, de trazer alguma expectativa para a economia do país, que está bastante confusa, com muitas dificuldades. E, com isso, nós vemos os choques, nós vemos os apertos, nós vemos vários segmentos da sociedade sentindo uma pressão muito forte de todos os lados, uma pressão econômica muito grande e com muitos receios para o futuro. Trabalhadores têm perdido seus empregos. Temos acompanhado todos na imprensa uma queda muito grande no emprego, muito desemprego nos últimos meses, muitas pessoas passando por situações bem difíceis. Os preços estão disparados. Qualquer um que vá ao supermercado percebe isso com muita clareza. Vai em qualquer lugar, em qualquer comércio, vai perceber a dificuldade que hoje nós temos de ir ao mercado e fazer as nossas compras semanais, no sacolão, em algum outro lugar, os preços têm subido. O medo tem tomado conta dos brasileiros. E, por falar em conta, a conta de luz também subiu bastante nos últimos meses, e outras tantas tarifas que têm subido e têm afetado a economia pessoal, a economia individual, o orçamento do brasileiro.
As ruas têm sido ocupadas por manifestantes, né? Uns contra o governo, outros a favor do governo. Uns que querem a saída do governo, outros querem a manutenção do governo, desde que haja mudança de tudo aquilo que o governo está fazendo hoje. E a coisa vai caminhando, e as manifestações vão sendo marcadas uma após outra. Políticos, empresários, servidores, diretores nomeados às mais variadas áreas e instituições do nosso governo, e muita gente de todos os níveis da administração, seja ela federal, estadual, municipal, estão apavorados, né, com a possibilidade de serem presos, né, de serem buscados, né, pela justiça diante de atos que foram cometidos e que se julgava não seriam descobertos em momento algum. Desvios de verbas, que hoje já não são mais milionárias, né? Hoje os desvios de verbas são bilionárias, né? Falar em milhão hoje é pouco. Hoje o negócio é bilhão, é de bilhão para cima, e muitos estão apavorados com isso. Será que serei descoberto? Será que serei pego? Será que serei alcançado? Será que aquela conversa foi grampeada? Será que aquela conta foi rastreada? E, queridos, tudo isso por uma única razão. Todo esse quadro, toda essa situação, todo esse conflito existente hoje ao nosso redor tem uma razão. E a razão está, o que a palavra do Senhor nos ensina, está no dinheiro, no amor ao dinheiro. Queridos, nós vemos esse quadro, é um tempo de crise. E em tempos de crise, por causa de dinheiro, nós precisamos saber o que fazer, precisamos saber qual é o nosso posicionamento. Não é saber, por parte desse púlpito, em que lado você vai ficar nas manifestações da próxima semana. Não é saber desse púlpito qual a opinião a respeito deste ou daquele governo. Não é perguntar ou saber daqui, discutirmos aqui, quais seriam as medidas econômicas mais apropriadas para solucionarmos essa ou aquela questão. Não teria, na verdade, muito a acrescentar nesse particular, porque não sou economista, apenas sou pastor. Mas é importante nós olharmos o que é mais necessário para nós nesse momento. E o mais necessário nessa hora para nós é saber qual é a resposta de Deus para um momento de crise. O que Deus tem a falar ao nosso coração quando nós também somos atingidos, quando nós também somos afetados por todo o quadro da sociedade. O que é que nós devemos fazer? O que é que devemos compreender? Qual é a verdade? Qual é a palavra do Senhor para o nosso coração? E, queridos, a primeira resposta que Deus tem para o nosso coração é a de que nós precisamos entender a realidade, a necessidade, o porquê do dinheiro e como proceder diante de uma crise em relação ao dinheiro, que muitas vezes não está presente no seu bolso, não é isso? Ou pelo menos está escasso, quem sabe, no seu bolso. Queridos, em tempos de crise precisamos de respostas de Deus. E nessa manhã queremos trabalhar exatamente nessa questão. O ponto, o cerne, é quando Paulo diz na palavra do Senhor, porque o amor ao dinheiro, do dinheiro, é a raiz de todos os males. Que sentimento você tem em relação ao dinheiro? A essa nota única, talvez, no seu bolso, né? Aquilo que você está guardando em sua casa, ou quem sabe no banco ou em alguma outra aplicação. Qual o sentimento seu em relação a isso? Queridos, assim sendo, uma raiz, muitos males. Uma raiz e muitos males. Paulo apóstolo procura ensinar o seu discípulo Timóteo. Era um jovem pastor, e ele precisava ser ensinado a respeito de como proceder, como caminhar, como dirigir a igreja de Cristo, como ser um bom pastor. Paulo, então, escreve para ele 2 epístolas, 2 cartas, e nelas ele procura ajudar Timóteo na sua formação, em como encontrar os caminhos e como cuidar adequadamente da igreja do Senhor. E nesse capítulo em especial, capítulo 6, o professor está ensinando ao seu aluno algo muito importante. Ele mostra que Timóteo deveria ser diferente no comportamento, na vivência, na ação, diferente dos falsos mestres, dos falsos pregadores, dos falsos doutores, dos falsos ensinadores. Eles estavam preocupados com lucro, eles estavam preocupados com dinheiro.
Eles estavam preocupados em como ter uma vida melhor, em como ter uma vida mais lucrativa em cima do trabalho pastoral, em cima da pregação da palavra, em cima do rebanho, em cima da lã e da gordura do seu rebanho. Eram pessoas que estavam mais preocupadas em manipular as Escrituras, em manipular a palavra de Deus, a fim de que isso lhes garantisse melhor rendimento. Não havia uma fidelidade para com a palavra, não havia uma fidelidade para com o real ensino e a real postura do cristão, mas havia uma preocupação em saber como eu posso ter um lucro maior, como eu posso arrumar a minha vida por meio do ministério, como é que eu posso extrair lucros melhores e maiores do trabalho pastoral. E aí o apóstolo Paulo observa que eles, exatamente com esta finalidade, não estavam nem um pouco preocupados em ensinar a verdadeira palavra e muito menos preocupados com a fidelidade ao Senhor. E é por isso que ele deixa muito claro o seguinte: olha, quero ensinar uma coisa e deixar uma coisa clara para você, Timóteo, não faça isso, não caminhe nessa direção, porque o amor ao dinheiro é a raiz, é a fonte, é o princípio de todos os males. É a porta de entrada de males diversos, é a porta de entrada de problemas diversos. Por causa do dinheiro, queridos, pastores e pregadores torcem, distorcem, maltratam a palavra de Deus no afã de tirar proveito dessa pregação falsa, tirar proveito próprio, tirar proveito para si mesmo. Por causa do dinheiro, políticos que outrora até tinham boas intenções. Boas intenções. Eu me lembro que uma ocasião, ainda estava em Minas Gerais, eu fui visitado por um candidato, e sempre com aquela mesma história, quero um espaçozinho para falar à igreja e tal, falar, pedir os votos, o pastor pode dar uma ajuda. Não, posso orar com você aqui. Agora, pedir voto à igreja, infelizmente, não dá, não é possível fazer. Ele sentou comigo, chegou na hora da escola dominical, tomou o horário meu particular da escola dominical toda, falando dos projetos, falando e tal. Era de uma outra denominação, era filho de pastor, sei lá, coisa parecida. Enfim, falou tanto, era diácono também. E falou do seu desejo, falou aquela coisa tão assim, que eu acho tão difícil de acreditar. Ele diz assim: Deus falou comigo, eu estava em casa, e Deus falou comigo assim: você precisa se candidatar e tal, e eu estou aqui não porque eu quero, mas eu estou aqui porque Deus me mandou. Tá, tudo bem. Muito bem, ele foi eleito, na verdade ele foi eleito, inclusive, como deputado estadual de Minas Gerais, e em 6 meses aquele homem perdeu o mandato, porque já estava envolvido naquela, acho que você deve lembrar daquele negócio da sanguessuga. Lembra dos caras das sanguessugas? Já tinha perdido o mandato na história da sanguessuga, negócio de ambulância, se bem me lembro. Em 6 meses. Parecia tão bem intencionado. Mas, queridos, quantos políticos, por causa do dinheiro, que tão bem intencionados, mergulham no mar da corrupção, levam com eles servidores, levam com eles empresários, policiais, juízes e pessoas em geral, que muitas vezes querem, sim, um cabide para se pendurar, sem maiores esforços. Não é isso? Então, fazem qualquer negócio, está tudo certo. Queridos, por causa do dinheiro, a autoridade de todas as esferas são corrompidas, a injustiça tem sido feita e mantida, a violência e o crime têm sido alimentados por causa do dinheiro. É por causa do dinheiro também vidas têm sido ceifadas, queridos, porque o dinheiro não chega ao hospital, o dinheiro não chega à escola, o dinheiro não chega ao saneamento básico, e aí as vidas são ceifadas, porque isso tudo tem um reflexo natural e automático na destruição de vidas. Tudo por causa do dinheiro. Agora, o dinheiro em si é o culpado, queridos? O dinheiro em si é o culpado? Não. Ele não é o culpado em si, mas o amor ao dinheiro, sim. Isto é o grande problema. Esta é a grande dificuldade. É o sentimento que vai se enraizando no coração, que vai se plantando no coração. É o amor e o desejo de ter mais e mais e mais. E para ter mais, mais e mais, vale tudo. Vale qualquer coisa, vale qualquer transgressão, vale qualquer palavra, qualquer mentira, qualquer vida, enfim, qualquer coisa é possível desde que o vil metal, como é chamado o dinheiro, esteja no bolso. Não importa a origem, não importa a fonte, o que importa é que ele esteja no bolso.
E aí, queridos, esse é o grande problema. E aí, a partir daí, a palavra do Senhor traz a orientação que precisamos para o nosso coração. Primeiro, a palavra do Senhor nos ensina que grande ganho é a piedade com o contentamento. Querido, pensa um pouquinho rapidamente, né? De quanto você realmente precisa para viver. Responda aí para você mesmo, seu coração. De quanto? Se você hoje puder estabelecer, fixar o seu salário, se você hoje puder estabelecer o quanto você precisaria para você viver, quanto você precisaria hoje, qual seria o valor, de quanto você realmente precisaria. Acho que você pode observar uma coisa interessante na sua própria mente, que você colocou uma porção de coisas rapidamente que você, na realidade, não precisa. Talvez você tenha estabelecido aí no seu coração, se eu ganhasse, não, eu acho que eu preciso ganhar o quê? 500 mil, né? 500 mil reais, porque aí com 500 mil reais, 1 milhão de reais, 1,5 milhão por mês e tal, e aí você começa a pensar e a sair da realidade. Você não contempla aquilo que realmente você precisa, aquilo que realmente é necessário para a sua vida. E é exatamente por isso, queridos, por causa desse tipo de falta de realidade no considerar a sua própria vida, é que muitas pessoas, né, tomando por exemplo aquelas que ganham nas loterias da vida e ficam ricos da noite para o dia, em pouco tempo voltam para a condição anterior. Voltam para a sua condição anterior, se não miséria, mas pelo menos a sua condição anterior. Por quê? Porque começam com devaneios, né? Começam, agora eu tenho não sei quantos milhões, eu vou comprar uma fazenda. Nunca colocou o pé na terra. Nunca colocou um pé na terra, não, nunca, até aqui ele entra no carro, põe o carro aqui mais pertinho possível assim e pula, né? Para não pisar na poeira, né? Nunca colocou o pé na terra, vou comprar uma fazenda e tal, e ele esquece, né, que é fazenda de criação, né, Jô? Fazenda de criação, eu via lá os meus irmãos lá em Minas, né? Tinham criação, uma escravidão, os caras não entendiam, né? Eu tenho uma fazenda com vaca leiteira. Tá bom, é domingo, né? Não vai lá tirar o leite para ver o que acontece, né? Com a vaquinha, coitadinha. É todo dia, 4 da manhã. Não é isso? Vai ter plantação, vai ver o que é, vai administrar aquele negócio. Nunca fez. Aí começa, né? Não vou abrir um negócio estapafúrdio que eu vou ganhar mais e mais. Nunca fez, nunca viu, não esteve lá. Daqui a pouco perde tudo, daqui a pouco está perdendo tudo. É ver os prazeres mais absurdos dessa vida e acredita que vai morrer se não experimentá-los. E aí, queridos, em pouco tempo a condição volta à anterior. Perdeu tudo, porque saiu completamente da realidade. Paulo está alertando a Timóteo que a motivação dos falsos pregadores dos seus dias era a ganância pelo dinheiro. E podemos aplicar isso aos dias de hoje. Querem carros de luxo, casas imponentes, querem avião, helicóptero, querem ostentação, estão à busca de dinheiro por causa da ganância presente no coração. Mas o conselho que Paulo dá para o pastor e para o crente em geral é muito simples: piedade com contentamento. E, queridos, esse contentamento, no seu original, está apontando para a autossuficiência, que é a capacidade do ser humano de conseguir viver bem, independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele tem o necessário, portanto, ele não se abala, ele não se sente pressionado, ele não está olhando em volta e as circunstâncias que vão ditar a sua tranquilidade ou a sua suficiência ou o seu contentamento. Mas ele já tem em si o próprio contentamento. E o nosso contentamento é o Senhor, é Cristo Jesus. Aqueles que conhecem Deus, aqueles que vivem com o Senhor, já têm toda a fonte do contentamento em si mesmo, na sua própria vida, no seu próprio coração. E é por isso que mais tarde o apóstolo Paulo vai poder dizer o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes essa afirmação do posso todas as coisas naquele que me fortalece é sempre para o mais. É sempre para o lá para cima, é sempre visando algo, um lucro maior. Eu posso todas as coisas, eu vou chegar lá no topo, eu vou conseguir mais e mais. Mas esquece de olhar o contexto. Quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sei passar fome, eu sei enfrentar frio, dificuldades, tribulações, eu sei viver numa boa, eu sei viver também nas dificuldades. Aí sim ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Mas muitas pessoas só olham para esse verso quando estão vendo coisas maiores, coisas melhores, coisas abençoadoras. Mas, queridos, e as dificuldades e as lutas? E o tempo de crise pelo qual passamos, pelo qual nós precisamos passar? Muitas vezes somos obrigados a passar neste exato momento também. Queridos, esse contentamento ele tem como base dois entendimentos fundamentais. O primeiro entendimento é esse: nada trouxemos e nada levamos. Nada trouxemos para essa vida. O que você trouxe quando você nasceu, no dia do seu nascimento? O que veio junto com você? Um anel, uma pulseira, um vestido bonito, uma chave de um carro? O que veio com você? No dia que você nasceu, né, que o médico puxou você, né, e aí, né, apresentou para a sua mãe, o que você tinha? Já tinha um cheque lá de R$1 milhão, já tinha uma conta bancária, tinha alguma coisa? Você veio trazendo alguma coisa? A palavra de Deus diz assim: nada trouxemos para este mundo, viemos nus, como observa com muita tranquilidade Jó, viemos a este mundo sem nada. E a palavra do Senhor mostra, e a experiência revela isso com bastante clareza: nada levamos dessa vida também. Absolutamente nada. E o testemunho mais impactante, podemos assim dizer, é o testemunho das pirâmides, né, e das tumbas reais do passado. Quando aqueles homens são poderosos, são ricos, né, eram enterrados, né, com os seus bens, com os bens que eles mais gostavam, com as joias que eles mais curtiam, com pessoas, até com soldados, até com pessoas para cuidarem dele, que eram enterrados vivos ali naquela pirâmide, para ir com eles para os caminhos, servirem aquele homem, aquela mulher na eternidade. O testemunho é o mais maravilhoso possível. Quando aquelas múmias são encontradas, todas adornadas, né, todas cheias de joias, elas ficaram. Eles foram e elas ficaram. Nada levamos dessa vida. Nós nada trouxemos, nós nada levamos. Por que é que precisamos estar tão agarrados? Por que é que precisamos estar tão envolvidos? Por que é que precisamos depositar um amor tão forte, tão grande nas coisas desta vida, que são dessa vida, e dela não vai sair? Outro entendimento que a palavra nos dá é que ter o necessário é o bastante. Ter o necessário é o bastante. Querido, refaça aquela conta que eu pedi para você ainda há pouco. Refaça aquela conta e veja realmente o que é que você precisa de fato. O que é que você realmente necessita. O que é que realmente é indispensável para você. O que é que realmente é necessário, é básico para você. E o apóstolo Paulo, tão acostumado com as suas lutas, com as suas idas e vindas, ele diz: olha, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, está ótimo. Está 100%. É o que é necessário para a minha vida. Querido, não estamos aqui fazendo apologia. Há uma abertura no sentido de que, bem, não precisa ter mais nada, vamos vender tudo, vamos largar emprego, largar trabalho, vamos ficar tudo. Não é nesse sentido, querido. Mas a questão é por que depositar o coração? Porque o que a palavra de Deus nos diz é muito claro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Porque comprometer o coração naquilo que não é o Senhor, e naquilo que nós não trouxemos, naquilo que nós não levaremos dessa vida, aquilo que na verdade não é necessário e essencial para a nossa própria vida. Querido, a palavra do Senhor então nos mostra que esses dois entendimentos precisam nortear a nossa vida. Nada levamos, e tendo o necessário, isso deve trazer alegria, portanto, ao nosso coração. Mas o grande problema, queridos, é que o pecado presente no coração do homem, o pecado que traz o egoísmo, traz a vaidade, que traz a ganância, se somou de uma maneira muito séria com a teologia da prosperidade. E aí, queridos, vem aquela... E isso se enraizou de uma tal maneira na vida de muitos evangélicos, né, que isso, então, traz muita dificuldade. É necessário de mostrar, de ter, de ostentar, de ser o filho do rei. E se eu sou o filho do rei, então eu tenho que ter tudo, não importa como. E aí, queridos, vai desde questões éticas a questões realmente muito graves, muito sérias e muito graves, para se ter e para se mostrar o filho do rei. Queridos, isso corrói todo o contentamento, porque quanto mais se tem, mais se quer. Não há contentamento nem suficiência e, consequentemente, as bênçãos de Deus são jogadas para o lado. Aquilo que realmente Deus dá, aquilo que realmente Deus concede é ignorado.
não é valorizado, é deixado de lado. Queridos, Deus não proíbe ao cristão ter bens dados pela misericórdia dele, fruto do trabalho honesto, correto e adequado, mas ele condena, sim, o egoísmo, né, de tentar obter dinheiro, bens, para suprir a falta de contentamento, a falta de suficiência em Cristo, para suprir ostentação, gastos com delírios que na realidade não são nem um pouco necessários e nem de longe glorificam o nome do Senhor. A Bíblia do discípulo diz assim: o crente encontra seu lucro em outra esfera de vida, a piedade, com o contentamento ou autossuficiência, que resulta de uma satisfação íntima com a situação que Deus determinou e tem dado para ele. Querido, como está o seu coração? O que você tem entendido das coisas materiais que têm chegado à sua vida? São elas a base da sua vida? É isso que você pensa que vai realmente levar para a eternidade? É bom fugir da tentação do dinheiro, é o alerta da palavra de Deus. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. O apóstolo está falando de pessoas que deliberadamente, conscientemente, racionalmente desejam, querem ser ricos, colocam isso como alvo de sua vida, colocam isso como propósito da sua vida. Eu quero chegar lá. É uma determinação pessoal. E essa determinação leva a uma consequência, leva à queda. E essa queda é então apresentada por aqui, cai em tentação. É a queda em tentação. E essa ideia original é o de estar caindo constantemente, né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Parece aquele cânticozinho, tropeça aqui, ou cai a colar, não é isso? Vive caindo, né? Tropeçando e caindo, tropeçando e caindo, tropeçando e caindo. Por quê? É porque a cada momento, pela ganância, vê uma possibilidade de ganhar um pouco mais. E aí não importa como isso seja. Não importa o meio como isso vai ser. Aí cai ali. Aí levanta, meu Deus, dá mais entre aspas, né, crente? Meu Deus, o que eu fiz? Aí levanta. Mas aí dali já vê uma outra notinha balançando ali. Aí cai de novo, né? Aí levanta, Senhor, puxa, eu não podia ter feito isso. Mas Anderson, eu caí. Aí chega ali na esquina e cai de novo. Essa é a ideia, cai constantemente. É o tempo inteiro, não adianta nem levantar, já vai cair de novo. Está sempre no chão, sempre caindo. Queridos, os gananciosos são compulsivos, não percebem, não admitem, mas são compulsivos. Queridos, se você observar bem, e aí não vai nenhum juízo de cor partidária, pensa em qualquer um, não precisa especificar, pensa em qualquer um que hoje esteja no noticiário. Talvez você tenha saído de casa e leu o jornal, talvez você leu o jornal ontem, enfim, ou essa semana. Mas pensa nas pessoas que estão hoje, de um modo geral, passeando pelas manchetes dos jornais, em termos de suspeitos, enfim, ou já estão realmente já condenados ou coisa parecida. Verifique se é a primeira vez. Perceba se é a primeira incidência. Normalmente, quando você olha, de novo, né? Normalmente já não tem nem mais graça. Você abre o jornal assim, escândalo de corrupção. Deixa eu ver quem é. Isso eu já sei. Né? Não vou nem ler porque eu já sei, porque já são pessoas que eles são reincidentes. Pessoas que todos os dias são envolvidas nas mesmas coisas. Pessoas que toda hora estão caindo na mesma situação, na mesma desgraça. Pessoas que repetem. E às vezes, queridos, pessoas que têm riqueza, pessoas que têm tudo, já conseguiram tudo, seja por meios lícitos ou ilícitos. E às vezes eles são pegos com coisas pequenininhas. Para eles, né? Para nós é grande, mas para eles é coisa pequena. Tempos atrás, uma autoridade, né, muito rica, mas muito rica, foi pego por causa de 50 mil reais, pegando propina de 50 mil reais. Você pensa, peraí, o que é 50 mil reais para um sujeito desses? Né? Mas é aquela coisa, a mão não aguenta, né? Ali tem que pegar, nem que seja 5 reais, né? Nem que seja 5 reais e pega, né? Não tem conversa. É a ganância. É a ganância, é o cair, já não tem mais controle, já não tem mais condições, já não consegue mais controlar a sua própria vida. Mas isso atinge somente aqueles que são envolvidos lá em Lava Jato, Mensalão, sanguessuga, coisas parecidas? Não, atinge-nos também no varejo.
Atinge-nos também, nós, vis mortais também. É quando há o desejo de ter mais dinheiro, ainda que não sejam milhões, mas o desejo de ter mais. É de ter cargos, é de ter posições, é de ter mais roupa, é de ter carro mais novo, é mesmo se não houver condições, é de ter bens acumulados, ainda que você sabe que não vai conseguir desfrutar disso, vai trazer mais dificuldades ainda para você. É o desejo de ter mais e mais e mais, ainda que não numa esfera tão grande, mas na esfera comum da vida, e não sentir satisfação, não sentir satisfeito, não sentir contentamento vindo da parte do Senhor. Uma busca incessante. E a palavra do Senhor então nos diz para tomar muito cuidado quanto a isso. O Provérbios 28, 20 alerta: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Por que se apressa a enriquecer? Porque na pressa começa a esquecer compromissos fundamentais, começa a esquecer coisas fundamentais na sua vida, da sua relação com Deus, da sua relação com a família, da sua relação com o Senhor, enfim, e aí vai. Não vê mais nada, vê apenas o alvo lá na frente e quer chegar lá rapidamente, sem qualquer preocupação. E aí, queridos, acontece o que a palavra do Senhor está dizendo. São os laços, as concupiscências loucas e nocivas que resultam em queda, ruína e perdição. Querido, como está o seu coração diante disso? Querido, o dinheiro é importante? É. Evidente que é. Se você não tiver dinheiro, você não consegue colocar gasolina no seu carro, não consegue daqui a pouco almoçar, não consegue uma opção de coisa. Mas, querido, o amor ao dinheiro e a tentação de ganhá-lo e tê-lo cada vez mais e mais e mais para suprir necessidades que não são necessárias, cada vez mais e mais, vão dominando a vida e vão levando, como diz a palavra, à ruína, vão levando à queda, à perdição. Querido, o amor ao dinheiro leva, então, à destruição. E parece que o apóstolo Paulo está falando nos dias de hoje. Tá? Mostra que o amor ao dinheiro é a raiz dos males, porque o homem, ser humano, para satisfazer este sentimento, para satisfazer essa necessidade, ele está pronto a fazer qualquer coisa, a cumprir qualquer desígnio maligno, desde que ele assim o faça. E a Bíblia então diz, o apóstolo Paulo lembra que uns se desviam da fé, matam-se e matam outros. Matam e matam outros também. Robertson, que é um dos comentaristas clássicos do Novo Testamento, no seu famoso Word Pictures do Novo Testamento, ele diz isso há 85 anos aproximadamente. Parece que ele está escrevendo para hoje. Parece que ele escreveu isso hoje. Ele diz assim: não há dúvida de que os homens de hoje, de 80 e tantos anos atrás, não há dúvida de que os homens de hoje não precisam de prova do fato de que os homens e as mulheres vão cometer qualquer pecado ou crime por dinheiro. Foram desviados, já se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Parece que está nos dias de hoje, né? Domingo passado, terminou o culto e tal, eu fui para casa, e aí lá pelas tantas eu liguei a televisão, estava dando, não me lembro o canal, não tenho a menor ideia de qual era o canal, mas talvez alguém tenha assistido e me lembre qual era o canal. Sei que estava lá, acabou eu assistindo lá. Estava dando um programa, essas reportagens, e mostrando ali o mercado da prostituição. Não sei se alguém aqui assistiu, o mercado da prostituição. Meu Deus, viu? Isso. Mostrando ali alguns casos. Um caso que pareceu muito interessante, de uma senhora, 30 e poucos anos, 35, sei lá, 36 anos de idade e tal, que se prostitui de luxo, faz programas a 5, 10, 15 mil reais, certo? Interessante é que aquela mulher, ela tem uma agenda que é controlada pelo marido. A agenda é controlada pelo marido. Isso interfere no seu casamento? Não, tá bom. Tranquilo. Ela se arrumando em casa, o marido, tem isso, né? Mostrando ali a agenda, onde tinha que ir e tal. E ela, pelas tantas, abriu, é porque eu perdi meu emprego, aí começaram as dificuldades, aí ela decidiu seguir por esse caminho, e aí a vida começou a melhorar, e pronto, está tudo bem, ela vai, eu até deixei meu emprego para poder me dedicar à sua agenda, né? Você é um empresário. Queridos, por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro,
pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. As coisas mais perversas, mais malignas, mais terríveis, elas são capazes de fazer. E se nós pensamos que isso atinge apenas aqueles que estão lá do lado de fora, passando no carro para lá para cá, né, ou a pé por aqui, estamos enganados. Elas precisam ser cuidadas, primeiramente aqui em nosso coração. O amor ao dinheiro leva à destruição. É fato que o dinheiro não é mau em si mesmo, tanto que Deuteronômio capítulo 8, verso 18, a Bíblia diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. O erro, contudo, é o amor que substitui Deus, que tira Deus, seus propósitos, sua palavra, nossos compromissos com Ele, que afasta Deus de nossa vida e nos deixa cegos, portanto, na busca do ter mais e mais, para suprir necessidades que não existem, para suprir um contentamento que Deus já não pode mais causar em nosso coração, em nossa vida. Querido, Deus muitas vezes permite que os governantes se atrapalhem. Deus permite muitas vezes que os governantes ponham em prática suas perversidades, suas maldades, permite que muitas vezes haja confusão, como estamos vivendo hoje em nosso país, e muitas vezes para provar os seus, para levar os seus a uma reflexão, a uma avaliação, ao entendimento do seu verdadeiro compromisso com Ele, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes nossa oração é de que Deus abençoe o nosso país, Senhor, abençoe o país, mas na verdade eu estou mais preocupado comigo mesmo, com as minhas próprias finanças, estou preocupado com a minha própria segurança. E muitas vezes eu não estou preocupado em, Senhor, no meio dessa luta, no meio dessa crise, no meio de tantas dificuldades, em que tanta coisa, talvez eu tenha que rever tanta coisa em minha vida, mas eu quero fazer isso diante do Senhor, dependendo do Senhor. Muitas vezes isso não é levado em consideração, porque a preocupação maior é em manter a minha condição, manter o meu status, manter as minhas, aquilo que eu acho que é necessário. E Deus muitas vezes permite que as dificuldades venham, para que nosso compromisso com Ele seja revisto, seja analisado, seja verificado. E aí, queridos, o que faz o crente em dias de crise? Primeiro, queridos, não sei se eu coloquei isso na tela, vamos ver. Não coloquei, mas tudo bem. Primeiro, para ficar bem fixado, mas tudo bem. Primeiro, são duas condições, são duas situações. Primeiro, queridos, é o que faz o crente. Aquele que tem a Cristo, aquele que tem um compromisso com Cristo, numa hora de crise, ele ora e confia mais. Aquele que está em Cristo, ele ora e confia mais no Senhor. Ele exercita mais a sua piedade. Ele vive o contentamento dado por Deus, não pelas condições, mas o contentamento dado pelo nosso Deus, porque entendemos que a nossa confiança não está no dinheiro, não está no salário do final do mês, não está nos bens, não está nas coisas que possamos ter como segurança, como confiança para essa vida. Mas reafirmamos o nosso compromisso e a nossa confiança no Senhor. Aquele que multiplica recursos, aquele que, se necessário for, Ele manda o maná cair do céu, como Ele fez durante 40 anos em toda a caminhada do deserto. É o Deus que move corações. É o Deus que faz com que você seja em casa, e o seu telefone toque, e você não pediu nada a ninguém, não falou nada com ninguém, não compartilhou coisa alguma, não transpareceu nada, mas o telefone toca e vem uma ajuda espontânea para suprir um momento de necessidade urgente. É uma porta que abre quando ela nem existia. É Deus agindo, Deus enviando o seu maná dos céus. A outra possibilidade é a do crente, né? Que confia nas suas riquezas, que confia naquilo que ele tem, naquilo que ele é. Aí ele se desespera. Aí muitas vezes ele começa a fazer o quê? Começa a buscar outras igrejas, né, que enfatizam o quê? O êxito nas finanças. Você vai crescer, você vai... Aí ele vai, uma não resolve, vai a outra não resolve, vai mais ali, não resolve. E aí ele, o que acontece? Decepciona com Deus. Decepciona com Deus. Aí já não quer mais saber de Deus, né? Amargura-se, fica deprimido, né? Rompe com o Senhor. Afinal de contas, ele diz, como é que eu vou passar agora, né, sem poder passar um mês? Como é que eu vou passar um mês sem ir ao shopping? Como é que eu vou, né, isso e aquilo? E ele começa a ficar zangado com Deus, e ele esquece que Deus é o Senhor de tudo, é o sustentador de todas as coisas. No meu primeiro ministério,
talvez já tenha compartilhado isso com os irmãos, mas no meu primeiro ministério, na Igreja Batista do Flamengo, né, no Rio de Janeiro, nós chegamos lá, eu era muito jovem, muito novo, né, eu assumi o ministério lá, eu tinha 23 anos de idade, uma criança. E ali nós tínhamos alguns irmãos, e, enfim, nós caminhávamos ali. A igreja tinha lá alguns recursos, né? E a igreja estava com muitas dificuldades ali, eram necessárias reformas, eram necessárias algumas mudanças, e até tinha o recurso para isso, né? Não podemos gastar o dinheiro. O dinheiro é para ficar guardado. Mas está quebrado, não pode. Não pode. Não, tá bom. Não pode. Né? Faço o meu papel pastoral de ensinar, de mostrar, enfim. Só que, se os irmãos lembram bem, nessa época, era a época do governo Collor. Né? O presidente Fernando Collor assumiu logo depois. Né? Eu assumi isso em 88. 89, né, ele teve a eleição, logo em seguida aconteceu aquela situação que talvez, não os mais novos, né, mas aqueles que têm a minha faixa etária daí para cima, lembram muito bem, talvez tenham passado por isso, quando, assim que ele assumiu, ele então resolveu pedir emprestada a poupança de todo mundo, não é isso? Resolveu pedir a caderneta de poupança emprestada para todo mundo, né? E aí, da noite para o dia, aquele dinheiro tão cultuado, né, pela igreja, né, aquele dinheiro tão cultuado foi retido, né, pelo governo Collor. Né? Domingo seguinte, eu disse assim, viu? Né? Eu avisei para os irmãos, avisei que dinheiro de igreja não é para ficar guardado por aí, né? Apenas ficar guardado, chocando dinheiro, né, quando tem necessidade. Não é para gastar com bobagem, mas quando tem necessidade. E os irmãos que tanto pelejaram, né, para manter aquele dinheiro chocado ali, tal, sentado em cima daquilo, ficaram muito decepcionados, muito chateados com aquilo. E aí as coisas foram mudando. Depois, algum tempo depois, ele começou a liberar, né, o dinheiro em parcelas, né, acho que alguns irmãos lembram disso, foi liberando em parcelas, e eu não perdi tempo, né, não perdi tempo. Sentei com a liderança da igreja e fizemos ali um plano, né, de o que fazer com cada parcela. Liberou a parcela, puf, né, vamos lá, vamos fazer o que é necessário. E assim foi feito. Né, cada parcela, cada mês ia fazer uma coisa, pronto, resolvido o problema. Mas a igreja precisou passar um bom tempo refletindo sobre aquilo, pelo seu amor, que ela tanto achava que era a garantia, a segurança da igreja, que era o dinheiro que ela tinha guardado na poupança, rapidamente, da noite para o dia, Deus permitiu que não existisse mais, para que ela entendesse com toda clareza que nós precisamos depender do Senhor. O crente que está em Cristo, na hora da crise, ele ora mais e confia mais, ele vive e exercita a piedade. Mas aquele que não está confiado no Senhor e confiado nas riquezas, ele se decepciona, e a sua vida vira uma tribulação, uma tristeza, uma agonia. Ele está em todas as manifestações, seja contra, a favor, ele está zangado, ele está mal-humorado, ele está, enfim, lamentando, ele não consegue ver o suprimento da parte do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo uma crise, sim, é uma realidade. Sabemos quando ela vai acabar? Não sei, talvez aí os economistas aqui presentes saibam, tem uma resposta imediata, né? Diga, só vai acabar no mês que vem, beleza, ótimo, eu não sei quando é que vai acabar. Mas o fato, querido, é que mesmo no meio da crise, Deus continua no controle de todas as coisas. Ele continua ao lado dos seus, ele continua cuidando dos seus filhos, ele continua suprindo os seus filhos. E, queridos, de algum lugar, de alguma fonte, Deus vai dar o suprimento para você. Deus vai ajudá-lo. Você tem estado com a sua vida nas mãos do Senhor? Se você está com a sua vida nas mãos do Senhor, querido, Deus vai abençoá-lo. E aqui não é uma chamada de prosperidade ou coisa parecida, mas é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Deus nunca nos garante aqui riqueza, você vai ter isso, ter um avião, mas Deus diz que Ele vai suprir aquilo que é necessário aos seus filhos. Não nos deixará em falta. O que Ele ensina, portanto, nada trouxemos, nada levaremos. Ele ensina que é Ele quem provê os seus filhos, tudo o que os seus filhos precisam na hora certa. Também, queridos, a palavra do Senhor nos ensina que o dinheiro e nossos bens devem ser usados para glorificar o nome dEle. Que a ganância pelo dinheiro leva ao sofrimento pessoal, nosso e de outros também. E que nós devemos viver com piedade e com contentamento. E Cristo, enfim, é o nosso modelo.
Ele veio a este mundo sem nada. Nasceu num estábulo. Ele poderia ter escolhido o palácio mais bonito da terra, mas ele escolheu nascer num estábulo. E você que veio do interior, né, da área rural, você sabe, né, o que é um estábulo. E sabe que o estábulo não é cheiroso, né, e sabe que o estábulo não cheira bem. Ele escolheu um estábulo. Não teve nada seu nesta terra, mas ele teve tudo. E pela sua morte na cruz do Calvário, por mim e por você, o Senhor Jesus conquistou tudo, né? E tudo Ele coloca à disposição dos seus filhos, para as suas necessidades, para as suas provisões. Querido, nós não queremos, neste momento, fantasiar ou simplesmente dizer, não, meu irmão, esqueça, é assim. Não é este o sentido. Mas o sentido que você precisa entender é, não se desespere. Espere no Senhor. Confie no Senhor. Dependa dEle. Você está trabalhando? Continue trabalhando firme. Você está estudando? Continue estudando firme. Você está saindo cedo e voltando na hora que precisa voltar? Faça isso. Mas, querido, não abra mão da sua confiança no Senhor. Não coloque no seu coração o simples desejo do ter. Não concentre o seu amor aos bens desta terra. Confie no Senhor, ame o Senhor, e Ele vai cuidar de tudo aquilo que é necessário em sua vida. Amém? Hoje à noite nós vamos falar em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 ao 34, quando o Senhor Jesus nos diz, não estejam ansiosos por aquilo que vocês têm de comer, beber ou vestir. E o Senhor vai trazer um outro conselho importante para o nosso coração, na noite de hoje, sobre como encontrar respostas de Deus em tempos de crise. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar. Eu gostaria de cantar mais uma vez aquele hino 202, que já cantamos ainda há pouco, Ele é meu e teu Senhor. Pedir à irmã Elsa que nos ajude nesse hino. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que está com o seu coração preocupado, com lutas que tem atravessado. Temos acompanhado, visto, orado por irmãos e irmãs que nesses dias de crise têm passado por lutas, sim, têm passado por dificuldades, não é brincadeira. Mas, queridos, nós podemos contar com o Senhor, podemos confiar no Senhor. E às vezes nós queremos confiar no governo, queremos confiar em outras situações. Não, mas se fulano sair, entrar, cicrano, vai tudo melhorar. E às vezes nós estamos lançando nossa confiança no lugar errado, em pessoas, quando a nossa confiança primeira precisa ser no Senhor. Querido, se você nessa manhã está com o seu coração apertado, com o seu coração aflito, se você tem urgências na sua vida, preocupações e quer colocar diante do Senhor, enquanto cantamos, deixe o seu lugar, vem até aqui à frente para nós irmos ao lugar certo. E o lugar certo é na presença do Senhor. Ele sim tem todas as respostas para a nossa vida, para o nosso coração.